Sejam bem-vindos a mais uma produção científica do Grupo de Pesquisa em Saúde e Educação Ambiental com ênfase nas relações parasitárias do LAPSA, Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental do IOC Fiocruz, e desta vez em parceria com o Laboratório de Malacologia do mesmo instituto e a Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu. Cachoeiras de Macacu é um município com 340 anos de existência, localizado no sudeste do estado do Rio de Janeiro, a 97 quilômetros da capital, com uma população estimada de 54.370 habitantes. O município possui um cenário de rara beleza e enorme biodiversidade, e é neste belo município que este projeto se desenvolve. Vocês conhecem este animal? Acredito que já tenham visto. Mas o que vocês sabem dele? Bem, este é o caracol gigante africano. Vocês devem conhecê-lo como caramujo africano. No ambiente terrestre, são encontrados 3 formas de moluscos: lesmas, semilesmas e caracóis. A catina fúlica é um típico caracol, ou seja, possui uma concha cônica com voltas enroladas em espiral, ao redor de um eixo central. Geralmente, os caramujos são as espécies de moluscos aquáticos que vivem em água doce ou marinhos. Por isso, em relação aos moluscos terrestres com conchas, chamamos de caracóis, mas todos são moluscos. Os caracóis possuem o corpo constituído por uma cabeça, um pé e uma massa visceral. A cabeça é bem definida e está constituída por 2 pares de tentáculos. Os superiores, que carregam os olhos na extremidade, e os inferiores, mais curtos, que são táteis. Na cabeça também está localizada a boca. Em sua maioria, os moluscos terrestres se alimentam de pequenas plantas, como gramíneas, flores, resto de folhas de plantas maiores e frutos, com exceção de algumas espécies carnívoras que se alimentam de outras espécies de moluscos menores. Agora que falamos um pouco sobre as características dos caracóis, vamos voltar novamente à espécie foco deste vídeo, a catina fúlica. Vimos que este caracol é africano. Mas como então esta espécie chegou ao Brasil? E qual a importância epidemiológica de Acatina fúlica como hospedeiro intermediário de Angiostrongylus cantonensis? O caramujo, ou caracol, a Acatina fúlica, é um caracol exótico. Ele foi introduzido no Brasil na década de 1980 para fins comerciais, para servir de alimento para a população humana, porque ele é um escargot, ele realmente é comestível. Entretanto, a comercialização não foi bem sucedida e as pessoas acabaram desistindo dos seus plantéis, de suas criações e jogaram na natureza, nos quintais, nas praças. E esse caramujo, como ele se reproduz muito rapidamente, ele não tem exigência alimentar
né? Ele acabou se espalhando, hoje está no Brasil todo, até na Amazônia, a gente encontra no interior da Amazônia, e também por ação do homem, né? Ele acabou se espalhando para todos os estados. Com relação, então, ao problema envolvendo esse caracol africano, é a questão ambiental, que eles também ocorrem em grande densidade, normalmente populações numerosas, e eles acabam também deslocando, competindo por espaço, por alimento com a fauna nativa. Outros caramujos, né, que são muito parecidos, eles acabam sendo também disseminados, acabam sendo, né, mortos, como megalobulinos, e acabam destruindo, né, a fauna nativa. E a questão da saúde pública é com relação à transmissão de uma zoonose, chamada de meningite ou eosinofílica, ou também angiostose de líase cerebral. Ela é causada por um verme, o verme é Angiostrongius cantonensis, e esse verme, essa zoonose, ela é endêmica do sudeste da Ásia, ilhas do Pacífico, mas nos últimos anos, últimos 15 anos, ela também vem ocorrendo casos dessa zoonose nas Américas, né, ilhas aqui do Caribe, e inclusive no Brasil. Temos registros até agora, de 2007 para cá, de cerca de 40 casos já diagnosticados dessa zoonose. O homem se infecta ao ingerir larvas de terceiro estágio do parasito. Essa larva, ela fica no molusco alojada e ela sai naquela baba, naquele muco que o molusco elimina quando ele está se locomovendo, né? Ele está se deslocando. E essa baba, contaminada com a larva de terceiro estágio desse verme, ela pode então contaminar hortaliças, outros alimentos, né? Então o homem se infecta ao ingerir alimentos contaminados com essa larva de terceiro estágio. Sendo assim, será que saberíamos distinguir a Achatina fulica de outras espécies nativas no Brasil? A espécie Achatina fulica, que é exótica, ela pode, algumas vezes, ser confundida com espécies que são nativas. E aqui, então, nós gostaríamos de destacar algumas características que são importantes para distingui-las de espécies nativas. Entre essas espécies, a que é mais confundida com a achatina são as espécies desse gênero aqui, que é o gênero Megalobulinus, que inclui espécies nativas aqui no Brasil, diversas espécies. Bom, e quais seriam essas diferenças? Então, quando a gente observa, né, uma concha lado a lado, a gente pode perceber o seguinte: a concha de achatina, ela é mais cônica em relação aqui à concha dessa espécie de Megalobulinus, que é uma concha mais bojuda. Então percebam que o número de voltas da espira, que a espira seria essa estrutura aqui, que inclui todas as voltas da concha, exceto a volta corporal, que é essa última volta. Então a espira em Achatina fulica, ela tem mais voltas, tá? E ela é mais pontiaguda em relação aqui às espécies do gênero Megalobulinus. Uma outra diferença, ela está na abertura da concha. Então percebam que em Achatina fulica, a abertura, ela tem um lábio cortante, enquanto que nas espécies de Megalobulinus, esse lábio ele é engrossado. Mas isso ocorre nos adultos. Então é importante destacar que jovens de Megalobulinus, eles possuem o lábio cortante também. Em relação aos ovos, vocês saberiam diferenciar os ovos das duas espécies? Os ovos do Megalobulinus são grandes em relação ao do Achatina, medindo cerca de 3 centímetros de largura cada, enquanto os ovos do Achatina são arredondados e pequenos, medindo de 4 a 5 milímetros de largura cada, e possuem cor amarelada ou branca leitosa. Ao constatar uma infestação, o que fazer?
A presença de plantas comidas nos jardins é um indicador de presença de moluscos terrestres. A melhor forma de controle do molusco é a catação manual, preferencialmente à noite quando estão ativos. Isto também pode ser feito ao amanhecer. Não perca a oportunidade de coletá-los em dias úmidos e após chuvas. A umidade favorece a atividade dos moluscos terrestres, incluindo do caracol Achatina fulica, facilitando sua catação. Sobre a biossegurança na catação, recomendamos que as mãos devem estar protegidas com luvas ou sacos plásticos para a coleta destes animais. O que fazer com os animais coletados? Podem ser reunidos em sacolas, esmagá-los e enterrá-los cobertos com cal virgem ou descartados em sacos de lixo comum, sempre cobrindo os animais com cal. Preferencialmente, as conchas devem ser quebradas para evitar locais com acúmulo de água no ambiente. Ovos também devem ser destruídos. Em áreas onde os moluscos estão presentes em grande densidade, é comum a existência de alimentos em abundância e de condições favoráveis ao desenvolvimento de focos, por exemplo, madeiras, tijolos, telhas e entulhos em geral. É necessário que cada um seja responsável pela vigilância e controle da espécie em sua residência. O controle de moluscos terrestres, de uma forma geral, através de práticas isoladas, geralmente é ineficaz, sendo necessário utilizar métodos integrados visando manter as suas populações em níveis que não causem danos econômicos. Caso tenham alguma dúvida sobre o assunto ou queiram realizar convênio com a Fiocruz, deixamos nossos contatos. Não fique com dúvida, podem contar conosco. Afinal, fazemos ciência para a população brasileira. Até a próxima produção!